Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe daria o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que alegria o nosso coração sente hoje, tem o direito de sentir, e por que não dizer que a alegria o nosso coração tem o dever de sentir. Deus olha para cada porção, para cada pedacinho do seu povo, que é a igreja. Jesus olha para cada porção do seu povo que compõe o seu corpo místico, que é a sua esposa, a igreja, e a cada pedaço e a cada tanto, Deus, nosso Senhor Jesus, concede um padroeiro, uma padroeira, um santo, uma santa, intercessor e modelo e ânimo para aquela comunidade, para aquele lugar. Um santo e uma santa para inspirar, para motivar, mas também diante do céu, aquele santo, aquela santa, o padroeiro, ele tem prioridade. Então, todos nós podemos ser devotos de qualquer santo que a igreja nos apresente, não é? E eu sei que entre nós, e acredito que todos nós temos 1, 2, 3 santos de devoção, isso é bonito, não é? E como é bom ter mais de um santo de devoção, hoje nós vamos às 4 da tarde, às 6:30 da tarde, aqui no Jardim da Imaculada, com o nosso telão, nós vamos passar o filme de São José, Coração de Pai, que estava em 180 salas de cinema no Brasil e agora está em 320 de uma semana para outra, porque é um filme que está sendo muito procurado, né? E nós vamos ter a graça de poder ter esse filme aqui, às 4 da tarde, às 6:30 da tarde. Mas ontem o padre falava, eu acredito que nem todo mundo talvez tenha escutado. Esse filme está no cinema, né? E eu entramos em contato, o padre Murilo também, para a gente poder ter esse filme. A gente tem um telão, poder passar aqui, é uma data especial para nós, e não pode. Pode só depois que sair dos cinemas. Tem que pagar uma taxa bem carinha, mas tem que sair dos cinemas, e não tem jeito. Muitas paróquias São José pediram, muitos santuários São José pediram, e quem tem o poder sobre isso, né, a produtora desses filmes católicos é na Polônia, a Kolbe Produções. Não pode. Mas aí a Mulher do Brasil, aqui, que nos acompanha, né, nos acompanha pelo YouTube, a nossa evangelização, foi tentar interceder mais uma vez por essa situação e falou assim: olha, mas eles lá, o padre, são muito devotos de São Maximiliano Maria Kolbe, que é daí que vem Kolbe Produções. Ele é um santo polonês. Na Polônia ele é muito querido, muito famoso, muito grande, né? E tem novena no YouTube para o São Maximiliano, que o padre fez. Então pode, só lá, não conta para ninguém, fica entre nós, né? É bom ter mais de um santo de devoção. Olha lá, o São Maximiliano, é bom. Mas para nós, Alto Piquiri, para nós, independente das nossas devoções particulares, dos nossos amores e afetos, por um São Maximiliano, por uma Santa Teresinha, por São Miguel, e não importa, para nós, existe uma prioridade entre nós e o céu via São José, e não via São Maximiliano.
De vez em quando ele acerta umas, mas São José vez em sempre. Então essa é a graça, uma das tantas, né? O Papa está simplificando e popularizando muito as coisas aqui. Mas para a gente entender, essa é uma das graças da gente valorizar e acolher o padroeiro que tem. Mas São José também é padroeiro universal da igreja, ele é patrono universal da igreja. Porque São José, em relação a todos os santos, ele tem um grau a mais, inferior à Virgem Maria, mas superior a todos os outros. São José tem um grau a mais. Por quê? O que é a santidade, meus irmãos? A santidade é a proximidade e a missão em relação a Cristo Jesus. E São José teve uma proximidade e uma missão em relação a Jesus Cristo, que nenhum outro santo ou mártir teve. Ninguém guardou e protegeu Jesus e a Virgem Maria como São José. Ninguém proveu a Virgem Maria e Jesus como São José. Ninguém serviu de modo tão prático, constante, humilde e às vezes heróico a Jesus e Maria como São José. O Papa Francisco escreveu uma oração para o ano de São José, que eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E o padre vai rezar e você vai repetir depois do padre. Diz assim: salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós, São José, Deus confiou o seu Filho, em vós, São José, Maria depositou sua confiança, convosco, São José, Jesus Cristo tornou-se um homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós. E guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça. Misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém, minha gente. Olha que oração linda. Ele foi guardião, ele foi esposo, nele confiou a Virgem Maria, Deus confiou seu Filho a ele. Com ele, na companhia, na convivência com ele, Jesus Cristo tornou-se um homem. E para nós, ele nos mostra o caminho e quer que sejamos, e através de São José, nós alcançamos de Deus graça, misericórdia e coragem. Diga comigo: graça, misericórdia e coragem. Bate no peito e diga comigo: coragem. Que lindo isso, gente. Sermos pessoas cheias de graça, de misericórdia e de coragem. Mas também terminamos a oração pedindo, São José, e defendei-nos de todo o mal, os males físicos, espirituais, o mal que vem de Satanás e seus demônios, o mal que vem da nossa própria carne, das tentações e do mundo, e o mal que vem de nós mesmos, as nossas más inclinações dentro do nosso coração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, em relação a nós, São José tem prioridade. Vamos a Jesus e levemos as nossas preces, contando com o auxílio dos nossos santos de devoção. A igreja é uma grande família espiritual. Basta ver que nesse final de semana entre nós tem gente que se organizou e veio dos Estados Unidos, Alto Piquiri, Valência, Espanha, é isso, né? Alto Piquiri, Itália, Alto Piquiri, estados longínquos. Tem gente que veio da Padre Alfredo também. Eu mesmo vim aqui do quintal junto com o Padre Murilo, andando 2 minutos. Mas olha que comunhão, olha que unidade. E quando a gente pensa isso, que hoje nós estamos aqui, reunidos em tantas circunstâncias e de tantos lugares, não fica difícil pensar o seguinte: aqueles que morreram e que nessa vida serviram a Deus, se santificaram, foram para o céu, estariam eles numa hora como essa, dormindo? Fala para quem está do seu lado: só você está dormindo, quem está no céu está acordado. Acorda, senta direito. Direito essa coluna. Irmãos, olha só,
Olha só. Entre tantos motivos que a teologia dá, né, de um modo muito mais profundo e elegante que esse, mas esse talvez seja um também, me veio agora. Nós saímos de tantos lugares, porque hoje é São José. Aí quem está lá no céu, uma hora dessa, está dormindo. Faça-me o favor. Estão acordados e celebrando conosco. Daqui a pouquinho o padre, o sacerdote diz na oração eucarística: com os anjos e com todos os santos cantemos a uma só voz. O céu canta conosco. O céu reza conosco. Não tem ninguém dormindo, meu irmão. Até porque você acha que quem está no céu quer estar dormindo? Eu fico imaginando eu chegar no céu. O que você quer? Eu queria tirar um cochilo. A pessoa chegar no céu, o que eu quero? Eu quero a conversão do meu irmão Eduardo. Se eu chegasse no céu, o que eu quero? Se eu chegar no céu, o que eu quero? Eu quero ver a glória de Deus, os anjos santos, a 7 hierarquias dos anjos. Eu quero dar uns rolês lá com os querubins, o serafim. Quero pedir para São Miguel, se a espada não for muito pesada, para ele me emprestar. Eu queria cortar a cabeça de uns capetinha também. Deve ser muito legal fazer isso, né? A gente apanha tanto o diabo nessa vida. São Miguel, só 1 ou 2, vai, não custa nada. Eu lá do céu gostaria de olhar para a terra e interceder pelas pessoas que amo, pelos amigos que tive, rezar pelas pessoas. Se eu chegar no céu, olhar lá de cima, eu quero olhar e falar assim: Jesus, manda a tua graça, manda a tua bênção lá, não, mais para cá um pouquinho, mais aqui, isso, lá, Alto Piquiri, abençoa aquele povo lá. Passei uns 10 anos da minha vida lá, foi bom demais. Ficar dormindo no céu, meu irmão. Quem está no céu está louvando, glorificando a Deus, ao Cordeiro que se assenta sobre o trono, mas também, meus irmãos, estão junto conosco nessa luta, nessa vida. Pega o missal, fazendo favor, traz aqui para o padre. Eu gostaria de ler de novo o primeiro oremos dessa missa, que dá todo o sentido. Vem por aqui, vem rápido, filha. Vem correndo, Carlinha. Não precisa ficar tímida não, vem, acelera. Isso, vem chegando. Olha que lindo o primeiro oremos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces e intercessão de São José, a quem confiastes as primícias da igreja, Jesus e Maria, concedei que ela, a igreja, possa levar à plenitude, até o fim, os mistérios da salvação. Obrigado, filho. Veja, os santos e santas intercedem por nós para a gente levar à plenitude, até o fim, o mistério da salvação, que começou na nossa vida onde? No batismo. Ali começou o mistério da salvação para a sua vida e para a minha vida. Agora tem que levar até o fim esse batismo, até o último segundo da nossa vida. E nós pedimos hoje então que São José, que cuidou de Jesus e de Maria, de modo pleno, santo, heróico, cuide de cada um de nós, cuide da igreja do mundo, cuide da nossa paróquia e cuide de cada um dos seus devotos para que a gente leve até o fim. Irmãos e irmãs, no céu a gente não entra pelo modo como começou ou por quanto tempo perseverou. No céu entra quem chega até o fim. Diga comigo, chegar até o fim. Na realidade humana funciona diferente. Você vai lá e comprova que você já trabalhou 30, 35 anos, não é isso? Que você já trabalhou desde tal idade, contribuiu tantos anos, então agora você não precisa ir até o fim da vida trabalhando, por exemplo. Você pode se aposentar, não é isso? Mas no reino de Deus não é assim. Ninguém vai entrar no céu porque serviu a Deus por 35 anos. Quem é que entra no céu? Quem termina servindo a Deus. Quem é que entra no céu? Quem termina na graça de Deus. Quem é que entra no céu? Quem termina amigo de Jesus. Portanto, meus irmãos, é importante, o mais importante, é bonito ter começado, glória a Deus. É bonito ter recomeçado, glória a Deus. Mas é fundamental terminar esse caminho. Terminar esse caminho, chegar até o fim. São José quer te levar, quer me levar, nos levar até o fim. Fala para quem está do seu lado, vamos até o fim da vida e tomara que demore. Fala para quem está do seu lado, eu quero ver você com 98, 104 anos, na graça de Deus, amigo de Jesus. Amém, tem gente lá que vai. E veja, meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da igreja hoje, nas leituras que nós nos ouvimos, fala da fé e da paternidade. A primeira leitura do livro de Samuel, Deus fez uma promessa ao rei Davi, através do profeta Natã,
profetizando o Cristo, o Senhor, nosso Salvador Jesus. Mas Jesus precisa estar dentro de uma descendência, a descendência de Davi. E a descendência de Davi, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, teve, por causa de Davi e dessa profecia. Assim fala o Senhor a Davi: quando chegar o fim dos teus dias, Davi, quando você morrer, então suscitarei depois de ti. E foram muitos séculos para isso se cumprir, mas se cumpriu. Suscitarei depois de ti, Davi, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Como é que Bartimeu alcançou a cura dos olhos? Foi com um grito, não foi? E como é que ele gritou? Filho de... um filho teu, e confirmarei nele a tua realeza. Jesus é o filho de Davi. Alguns milagres foram feitos porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse é o filho, ou seja, o cumprimento da promessa feita a Davi. Mas esse cumprimento de promessa passa por São José, e já já a gente fala disso. Será ele que construirá, Jesus Cristo, uma casa para o meu nome. E ele construiu essa casa, a Santa Igreja. E eu firmarei para sempre o seu trono real. Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, amém? Alfa e ômega, diante dele todo joelho se dobra. E ele constituiu uma casa que dura para sempre. Tem 20 séculos que ele ergueu essa casa, ela trinca, mas não cai. Pega vendaval, chuva, filho rebelde, contra-testemunho. Mas dentro dessa casa também muitos se santificam, alcançam milagres, bênçãos e atravessam essa vida melhor. Como é o nome dessa casa? Igreja Católica. Repete comigo: Igreja Católica. E esta porção da Igreja Católica que está em Alto Piquiri tem por padroeiro, auxiliador e companheiro o glorioso São José. E aí então Deus promete: eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. Pai e filho. Diga comigo: pai e filho. Quando nosso Senhor esteve na terra, Deus lá do céu sempre foi para ele acessível, pronto, bom e forte, como um pai que é. Mas quando nosso Senhor esteve nessa terra, Jesus falou tanto de pai, tanto é que a gente não vê Jesus falando assim: ah, Deus é Senhor, Deus é Deus. Jesus sempre fala: Deus é Pai. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, quando se encarnou, quando veio ao mundo, e sábado que vem é dia de celebrar isso, dia 25 de março, a festa, a solenidade da Anunciação é missa de preceito, a missa do sábado que vem, né? Nós vamos começar o 9 meses com Maria, todos os dias no YouTube, enfim. Quando Jesus nasceu, Jesus experimentou: eu serei para ele um pai, na pessoa, na companhia do seu pai humano, do seu pai adotivo, São José. Por que será que Jesus falou tanto de pai, de pai, de pai, de pai? Sim, porque Deus é pai. Mas Deus que é pai não quis que Jesus passasse essa vida sem a experiência de um pai. Quem não tem um pai, às vezes sabe a dor que é. Quem não teve talvez um bom pai, sabe a dor e os traumas que traz. Mas gente, com certeza Jesus, que se fez verdadeiramente homem sem deixar de ser Deus, portanto Jesus tinha afetos, Jesus tinha tudo isso que você e eu temos, essa vida emocional, psíquica, interior, moral. E Jesus viveu as etapas do ser menino, do ser criança, do ser adolescente, do ser jovem e do ser jovem senhor. Jesus Cristo foi profundamente marcado por um homem que foi para ele expressão do Pai do céu, o pai dele na terra, José. Aquele carpinteiro, aquele homem no cotidiano, na vida, no trabalho, no serrar uma madeira, no bater o prego, sei lá se tinha prego, bater o prego para fazer a cadeira, para fazer a mesa. Aquele homem que chegava suado, se limpava, se sentava à mesa. E no gesto de José de falar: Jesus, já lavou a mão? Calma, espera tua mãe chegar, menino. Parece um bicho comendo. Calma, fecha a boca para comer. Espera tua mãe chegar. Nos gestos de São José, de falar: Jesus, tua mãe já não falou para você entrar e tomar banho? Solta essa bola, tira essa camisa do Palmeiras, que está toda suja. Vai tomar um banho, menino. Nos gestos de José, de sentar Jesus na perna, né, como o pai judeu fazia, na perna aqui, ó, na coxa, e ensinar Jesus Cristo a ler e escrever. No gesto de José,
de ser fiel à igreja aos finais de semana, para eles, a sinagoga no sábado. E você acha que na sinagoga, aos sábados, todo mundo gostava de José? Você acha que São José nunca teve um entrever, uma decepção com alguma figura humana da sinagoga, a igreja de então? Você acha que não? Gente, quando disseram assim, encontramos o Cristo, Jesus de Nazaré, o filho de José, o que disseram lá de Jesus? Ué, ele é o Cristo? Mas ele não é o filho do José, o carpinteiro? Nós amamos São José e sabemos seu valor e seu tamanho, mas José conviveu com gente que talvez um dia foi fazer o orçamento de um guarda-roupa ou de uma mesa na carpintaria dele, pediu um desconto, São José falou, amigo, mas menos que isso eu não posso. Aí ficou difícil para mim. E saiu falando. O Zé lá, vive na igreja lá. Aqui, ó, mão de vaca, rapaz. Custa fazer um desconto para nós, custa para... E eu tenho certeza que conversa desse tipo chegava até São José. Humano que ele era, podia ficar magoadinho, tristezinho. Aí eu fico imaginando, tente imaginar comigo. Maria indo para a sinagoga, levando Jesus, cadê o Zé? O Zé está magoado com o padre. Eu fico imaginando Maria e Jesus indo para Jerusalém na Páscoa. Cadê o Zé? Ele foi pescar, feriadão. Ixi, ele trabalha muito, ele precisa espairecer um pouco. Bate no teu peito e fala, estou entendendo tudo. Estou vendo, faz assim com a mão, estou vendo tudo. E foi nesses gestos tão humanos, mas de um homem humano e santo, um homem ordenado para o céu, como nós rezamos na nossa oraçãozinha ali de início de novena. Um homem ordenado, mirado, rumado, projetado para o céu, que Jesus Cristo aprendeu a ser homem e teve pai. Aí quando ele perde o pai, a gente não sabe com que idade Jesus estava quando José morre. Muitos dizem que São José falece quando Jesus está perto dos 30 anos, um pouquinho só antes dele sair de casa. Então conviveram muito. Foi nesses gestos de um homem nobre, santo, puro, trabalhador, orante, temente, de um homem que no olhar humano passava desapercebido, mas que tinha história para contar. José tinha história para contar. São José foi provado, meu irmão, minha irmã, no mistério, na dor, nas dúvidas, nas dificuldades, mas São José tinha autoridade, ele tinha história para contar para o seu filho Jesus, um homem que passou desapercebido no olhar da maioria, mas tudo que ele tinha, tudo que na vida dele foi dando certo, se encaixando, foi resposta de oração, foi um ouvido que ouvia a voz de Deus. Nosso bispo ontem, Dom João, de um modo tão sábio, falou que a gente precisa entender, na vida de fé esse mistério, e ele disse uma verdade. Ontem ele falou na homilia dele, entre tantas coisas, que nesse lugar aqui agora, tem música que a gente não está vendo nem ouvindo. Aí existe um negócio chamado rádio, que você pega e sintoniza as ondas magnéticas e começa a tocar uma música. Onde é que está essa música? Dentro do rádio? Ela está aqui, Ela está passando aqui. São José foi esse homem que tinha esse radinho do céu. O que eu faço agora? Para onde é que eu vou? Fujo para onde? Volto quando? Trabalho ou não trabalho? Aceito ou não aceito Maria? E agora o que eu faço? Tomo uns gole? Blasfemo? O que adianta rezar? São José era um homem que tinha essa sintonia. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Nossos olhos não estão vendo, o ouvido da carne não está ouvindo. Mas aqui nesse lugar existe para nós resposta, direção, caminho e palavra. A questão é se a gente consegue sintonizar. Põe a mão na sua orelhinha assim comigo, vai fazendo. José, torna impossíveis as coisas. Sintonizou aí? Impossível. Volta a sintonia. Valei-me, São José. Por que será que nosso Senhor Jesus Cristo gostava tanto de rezar? Nas noites. Leia a Bíblia. Jesus gostava de rezar à noite, Ou ele ia dormir mais tarde, ou ele acordava muito cedo. Existe algo realmente poderoso de rezar sem o sol.
Quem será que gravou tanto isso na estrutura de Jesus? Será que não foi o seu pai, São José? Será que ele não viu aquele homem que trabalhava bastante, um trabalho pesado, sendo um homem de oração? Cadê papai? Nossa, pai, você acordou cedo hoje? O pai acordou mais cedo hoje. Ué, pai, não foi dormir ainda? Jesus levantou para tomar uma água, abriu a geladeira. Tá lá. Não, filho, o pai já está indo, está rezando. Então, Jesus viveu a experiência do ter pai em São José, pai de todos nós. Aí nós cantamos o salmo tão bonito que fala: eis que a sua descendência durará eternamente. A descendência de Jesus tem durado eternamente. Mas, irmãos e irmãs, os homens e as mulheres de fé também duram eternamente. Os santos e santas de Deus, São José, eles também duram eternamente. Estamos nós aqui falando dele, não é? 2000 anos depois. Será que você não gostaria de durar eternamente? Nós vamos morrer um dia. Se a gente não vê a volta gloriosa de Jesus, se não for enquanto no tempo da nossa vida, nós vamos todos morrer. Mas apesar de morrer, você não gostaria de durar eternamente? Algo de você durar eternamente, algo que seja poderoso e salvífico de você durar eternamente, num filho, numa filha, em pessoas, numa obra, numa causa, num chamado. Fim de ano agora faleceu o padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas Abib durará eternamente. Ele morreu, mas ele dura eternamente. O Cristo que viveu nele, a fé que ele teve, dura eternamente. Ergue a mão para eu ver quem gostaria de durará eternamente. Você gostaria, meu irmão? Amém? Sim ou não? Que lindo isso, gente. Durar eternamente. Amém? Só que para isso nós precisamos viver, investir, nos relacionar, nos dedicar e nos dar a coisas que são eternas. Porque se a gente se doa a só aquilo que acaba com o tempo, e dinheiro acaba com o tempo, churrasco acaba com o tempo, futebol acaba com o tempo, político acaba com o tempo, o corpo, a beleza, a saúde acaba com o tempo, celular acaba com o tempo. Se nós queremos durar eternamente, irmãos e irmãs, nós precisamos nos relacionar e nos dar, nos sacrificar, por que não? Aquilo que dura eternamente. Esse ano nós completamos 60 anos de paróquia. Nós queremos celebrar essa alegria amanhã, apesar que a nossa paróquia é do dia 25 de março. Mas porque ia ter gente de tantos lugares, a gente trouxe toda essa alegria para cá. Por que existe uma paróquia? E por que há 60 anos atrás, a gente era de diocese de Campo Mourão, é isso, né? Campo Mourão, o bispo lá de Campo Mourão, acho que nunca nem tinha vindo aqui, não sei, não tinha estrada, tinha cavalo. Fez dessa porção uma paróquia, designou aqui um padre. E aí hoje, por esses dias então, a gente completa 60 anos, ganhando um presente do nosso bispo, que nós vamos contar amanhã e não hoje. Pergunta para quem está do seu lado: o que será que o Dom João deu de presente para nós? Na mesa dos padres, ontem à noite ali, tomando suco de acerola e comendo pastel de queijo. Pergunta para quem está do seu lado ali: o que será que aquele pastel de queijo fez com o bispo? Amanhã nós contamos, hoje não. Se você quiser, você volta amanhã. Queridos, 60 anos, por quê? Porque nesses 60 anos, pessoas em meio aos seus afazeres, seus sonhos, em meio aos seus próprios pecados, porque a igreja é santa, imaculada, intocada, mas nós, seus filhos, são peralta, não é verdade? Nós é que somos pecadores, a igreja é santa, imaculada, intocada, ela é esposa de Jesus. Nós que somos e frequentamos, temos os nossos pecadinhos. Em 60 anos aqui, Alto Piquiri, em meio a trabalhos, sonhos e pecados, pessoas dedicaram um pouco ou um muito do seu tempo, da sua vida, da sua fé e de tudo que usa o pronome possessivo, meu ou minha, meu tempo, meu dinheiro, meu dom, meu talento, minha voz, minha presença, minha soja, meu milho, meu salário, minha juventude, minha liberdade, meu feriado, meu domingo. E um pouco ou um muito disso foi doado à coisa eterna, o Evangelho, a Eucaristia, os sacramentos. É por isso que nós temos 60 anos de história, e louvado seja Deus por cada um que foi um tijolinho disso tudo. Pergunta para quem está sentado: você faz parte do eterno nessa vida, na terra?
Ou você só faz parte do transitório, do que passa? Põe tua vida no eterno, meu irmão. Coloquemos nossa vida no eterno, queridos. E aí nós ouvimos, amados, a segunda leitura, Paulo dizendo aos romanos: irmãos, não é por causa da lei, mas por causa de uma justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão e a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro de Deus. Diga comigo: em virtude da fé. Com a virtude da fé, eu me torno herdeiro de Jesus. E aí São Paulo usou como exemplo pai Abraão, o grande patriarca da fé. Mas São José também é patriarca na fé. São José também tornou-se herdeiro de promessas maravilhosas pela fé, pela obediência. Veja, meus irmãos, São José é quem é porque obedeceu uma voz. José, casa com a Maria, sim senhor. Cuida desse menino, sim senhor. Você vai dar a ele um nome. São José estava com medo, fugindo disso. Então veja, meus irmãos, todos nós somos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo da fé dentro dos nossos corações. E sim, normal, sentir medo. Mas é preciso obedecer. Se São José não obedece e sai por aí fazendo sacrifícios a Deus, mas não foi isso que Deus pediu, José. Deus pediu uma obediência, uma inclinação do coração. Meus amados, quantos e quantos testemunhos eu tenho recebido, e vários têm recebido, né? Da fruta de São José do ano passado. Meu Deus do céu, da fruta. Uma mulher contou para mim um testemunho tão bonito, gente. E ela colocou assim para mim: padre, acredite se quiser. Eu falei: Jesus, me tira tudo nessas frutas. Eu coloquei os papelzinhos, só falei assim: Jesus, não tira o meu abacate. Eu confesso, gente, que na hora que eu vi aquilo, eu falei: o que uma pessoa vê no abacate? Gosto. Padre, não é que a minha menina vai lá e me tira o papelzinho: abacate, mãe. Padre, 1 ano sem abacate, 1 ano rezando o tercinho de São José todos os dias, partilhando as graças e bem. Gente, mas quantas graças, quantas bênçãos. A gente escuta dentro de nós e outros dizendo, né? Mas fruta para mim, tá? Eu posso fazer, mas eu não gosto de fruta nenhuma. Qualquer fruta eu como obrigado, na marra. Café, então. Ontem pessoas aqui me abraçaram. Um falou: padre, fiquei sem café e sem Coca-Cola 1 ano. Aí Deus fala às vezes isso tão claro com a gente sente medo e vontade de chorar. Não é verdade? Medo e vontade de chorar. Não, Deus, vamos fazer assim então? Eu compro 2 cartelas a mais. Fala para quem está do seu lado: compre 2 cartelas a mais. E continua fazendo o que Deus mandou. Vai dar migué em Deus não. Só seja generoso e não miguelento. Veja, meus amados, em virtude da fé. Pai Abraão, em virtude da fé. Pai José, em virtude da fé. Um grande patriarca da fé. E aí diz: eu fiz de ti pai de muitos povos. E São José hoje, pai de Alto Piquiri, pai de tantos devotos, pai da igreja no mundo inteiro. Essa sua atitude de fé de São Paulo, essas falando de Abraão e nós aqui falando de São José. Essa sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça, como mérito. Diga comigo: atitudes de fé. Sabe, irmãos e irmãs, a gente corre o risco, meus amados, de passar uma vida toda vindo na igreja. Corre o risco de ser padre, diácono, coroinha. Corre o risco de passar uma vida toda tendo religião, mas no fundo, nunca teve uma atitude de fé. Vamos colocar uma pergunta para todos nós. Pergunte para você mesmo. Mas antes de eu continuar, eu preciso saber se você ainda está acordado. Você está acordado ainda? Tenta sentar direito, ajeitar o ombro, o bumbumzinho. Joga a coluna mais para trás, mais em pezinho. Comigo. Se eu for ler o livro da sua vida, tem algum capítulo ali dedicado a uma atitude de fé, pura fé, só pela fé e com a fé? Tem ali, meus irmãos, São Paulo diz: porque a pessoa de Deus cresce de fé em fé e para a fé. Atitudes de fé.
A fé cresce se a gente rezar mais? Sim. Mas se a gente só rezar, ela não cresce. Junto com rezar mais, e justamente a gente reza mais, para termos atitudes de fé, só com a fé, nada além da fé, e atitudes que só a fé explica, e se você não tiver fé, você não vai entender. Fé, atitudes de fé, coisas que só a fé explica. Entende isso? Tem um casal aqui, entre tantas generosidades e atitudes de fé e gratidão que a gente tem recebido, tem um casal que está aqui que veio de muito longe, ontem passou por aqui, a gente se cumprimentou, estão passando um momento de luta na vida, na família, na saúde. Ah, padre, queria dar um presentinho. E junto, uma caneca de São José. Mais uma caneca de São José. Linda caneca de São José. A comunidade deles é São José também. Uma caneca de São José. E juntos, 5.000 viemos agradecer. E uma família que está vivendo uma situação de saúde dificílima, veio agradecer. Saiu de tão longe, veio pedir. Atitudes de fé. O que explica isso? A fé. Quem é que entende isso? Quem tem fé. O que motiva isso? A fé. Quem mandou fazer isso? A fé. Fala comigo. A fé, a fé, a fé, a fé. Atitudes de... Meu irmão, minha irmã, mas nesse exemplo eu não estou falando de dinheiro, não. Também se for o teu caso. Mas uma atitude de fé para perdoar, uma atitude de fé para doar a vida a Deus. Uma atitude de fé. Aí a gente passa a vida toda tendo ocasiões de agir pela fé, só pela fé, e nada explica além da fé. E toda vez a gente arrega. A gente corta a volta. Depois a gente não sabe por que a nossa fé não cresce. E tem gente que ainda diz: mas padre, eu rezo tanto. Mas a fé não cresce só rezando, meu irmão. A fé cresce com atitudes de fé em fé. O dia que você fizer uma renúncia que só a fé explica, naquele exato momento, bum! Sua fé acabou de crescer, você acabou de subir um degrau que você nunca mais desce. Quando você vê alguém que você considera que tenha muita fé, sabe o que você está vendo? Alguém que reza muito? Talvez até reze muito como fruto disso. Quando você vê alguém que você fala: nossa, como ele tem fé, como ela tem fé, queria ter uma fé assim. Sabe o que você está vendo? Você está vendo uma pessoa que aproveitou as ocasiões de usar, exercitar a fé. Uma renúncia de si ou de algo que só a fé explica. Bate no teu peito comigo e fala: estou entendendo tudo. Fala: eu não devia ter vindo nessa missa. Misericórdia, eu estou entendendo tudo. Então, meus queridos, essa atitude de fé. E a vida, amados, está repleta de ocasiões de você ter uma atitude de fé. Repleta de pequenas, médias e grandes ocasiões de você agir pela fé, ou não. A fé. E São José foi um homem de atitudes de fé. Evangelho. Quais as atitudes de fé? Primeiro é dito então que José é o esposo de Maria. Ele é o pai de Jesus Cristo. E aí eu quero que você entenda algo aqui comigo, que diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. E aí nós ouvimos o evangelho que o diácono proclamou, onde você viu que o personagem principal dessa vez não é Maria, é José. No evangelho de São Mateus, o anjo Gabriel não é enviado a Maria, é enviado a José. Claro que também foi enviado a Maria, mas São Mateus quis nos falar de São José. A importância de São Gabriel com José. A gente é muito acostumado a saber, a lembrar, a se emocionar. O anjo Gabriel com Maria. Mas no evangelho de Mateus é o anjo, esse anjo é o anjo Gabriel, é o anjo Gabriel com José. E ele foi enviado a José. E diz então: Maria, sua esposa, estando grávida, prometidos em casamento que estavam, José estava pensando em deixar Maria de um modo secreto. No meio da noite, no outro dia de manhã, ninguém acha José e Maria está lá com a barriga crescendo. Mas vamos entender algumas coisas aqui, por favor.
Naquele tempo funcionava assim, eles ficavam noivos e já assinavam o casamento. Aí o homem, no caso São José, tem até 1 ano para ter condições de acolher a esposa, mas eles já são marido e mulher. Não vivem juntos. Mas presta atenção numa coisa. Quando Maria volta da casa de Isabel, já de 3 para 4 meses de gravidez, Maria tinha 13 para 14 anos, barrigudinha, visivelmente grávida, isso não escandalizou ninguém. Na cabeça de todo mundo, o que é aquela barriga? Foi o José que fez. Porque eles, apesar de noivos, já são casados. Veja, não é o namorido, essa pouca vergonha que você deixa acontecer dentro da sua casa, não. Já é casado. Se voltar para trás, é divórcio o nome, adultério o nome. Mas por um tempo não se mora junto ainda só. Mas já é casamento. Já é marido e mulher. Não é o namorido que acontece dentro da sua casa. Seu frouxo, sua frouxa, que deixa. Eu acho um barato, Padre Murilo. Ai, padre, mas assim, pelo menos em casa a gente sabe o que está fazendo. A senhora espia o buraco da fechadura? O senhor está olhando na fresta da porta, taradão? Meu irmão, tua casa não é motel, ponto 1. Ponto 2, é verdade, ninguém segura filho depois de uma idade. Ponto 3, tem filho muito bem educado que vive como se não tivesse um bom pai ou uma mãe. Para eles tem um lugar chamado Quinto dos Infernos. Ponto 4, se ficar irremediável, Satanás criou um lugar, chama motel. Ponto 4.1, adendo, banco de carro. Aí a tua criatividade é que sabe, eu não vou te dar nem ideia. Não é o namorido que você deixa acontecer debaixo da tua barba, não. Pai e mãe, entenda uma coisa, nem sempre você vai mudar uma situação. Às vezes o teu papel é simplesmente ser o limite de uma situação. Quando o filho pródigo estava no chiqueiro e quis voltar para casa, por que ele quis voltar para casa? Porque a casa é diferente do chiqueiro. Se na hora de sair de casa, papai fala, não filho, pode trazer até os porcos para cá. Qual é a diferença entre uma casa e um chiqueiro? Qual é a diferença entre o motel e o quarto do lado do banheiro, do corredor da sua casa? Vai voltar para onde se tudo ficou igual? Bate no peito comigo e fala, estou entendendo tudo. Não devia ter vindo essa missa. Mas vamos voltar aqui. Quando a barriguinha de Nossa Senhora cresce, ninguém escandalizou. Eles são casados, ela tem um esposo. Ponto 1. Só José é que sabe que não é dele. Ponto 3. Maria perguntou ao anjo, mas como se dará isso se eu não conheço homem algum, se eu não tenho relação íntima com homem algum? Mas presta atenção. E aqui está o voto de virgindade, de castidade que Nossa Senhora fez a Deus. E aqui está a grande fé de São José de ter aceito Maria, apesar dela ter um voto de castidade a Deus. E isso era possível no tempo de Jesus, está lá no final do livro de Deuteronômio, que um homem pode, se quiser, acolher como esposa uma virgem consagrada a Deus. E eu vou te provar isso, você vai me acompanhar, mas você precisa estar acordado, atento e sentar direito. Maria, na cabeça de todo mundo, ela está casada. Ela ficou gravidinha, ninguém assustou, ninguém apedrejou. É do Zé, normal, casou, vai ter filho. José sabe que não é dele. E onde é que a gente encontra isso? Quando Maria pergunta para o anjo, presta atenção no padre, filha. Como se dará isso se eu não conheço o homem? Ué, Maria, se você ainda não conheceu o José, então ele está terminando a casa lá, o financiamento, daqui 3, 4 meses, você vai conhecer o José, Maria. Que pergunta besta é essa? Como assim você vai ficar grávida? Veja, se Maria já conhecesse José, ou fosse conhecer José, ela não tinha perguntado para o anjo como é que ela ia ficar grávida. Ela falou, quer dizer então que eu e o Zé vamos fazer um filho de Deus. Entendi. Quando ela pergunta como se dará isso se eu não conheço o homem, significa eu não conheço nem vou conhecer. E olha o amor, olha a fé desse homem José, de se casar dessa forma e desse jeito. Mas para as pessoas, é do Zé. Outra coisa, São José não foi um velhinho gagá. São José foi jovem, viril e casto, porque um velhinho não aguenta fugir para o Egito. Um velhinho não consegue levar uma mulher grávida para Jerusalém fazer o recenseamento.
Um velhinho não consegue trabalhar para sustentar uma família. São José devia ter os seus 20, no máximo 22 anos de idade, quando casou com Nossa Senhora. Jovem, forte, viril, gatão, lindão. Gente, naquele tempo não tinha açúcar, não tinha condimento, não tinha enlatado, não tinha gordura, não tinha nada dessas coisas, fritura, não tinha refrigerante, não tinha sobremesa. O doce mais doce que eles conheciam era o figo tirado do pé, não é o figo em conserva, não. Que o da casa paroquial está acabando aí, para quem gosta de sempre estar provendo, já vai sabendo aí. Só tem 2 lá, ficou para depois da Páscoa. E era carpinteiro, tudo no braço. Gente, São José era sarado. Sabe esse povo que fica levantando pneu aí? Não pegava o Zé nunca. Lindíssimo era São José, santo, virtuoso. Então São José era jovem. E na cabeça de todo mundo está certo. Mas ele sabe, esse filho não é meu. Qual é a outra coisa que São José sabe? Maria não me traiu. É as 2 coisas que ele sabe. Eu não fiz esse filho que está na tua barriga e sei que ninguém fez o filho que está na tua barriga. Isso é mistério de Deus. E com certeza Maria contou, Zé, eu vi um anjo, Isabel também está grávida, teté. José entendeu, mas aí ele teve medo. Como é que eu vou ser pai do filho de Davi? Como é que eu vou ser esposo da esposa do Espírito Santo? Então, como é que eu resolvo isso? Sem ferir Maria, porque ela não tem culpa que eu estou com medo. Ela não pode ser apedrejada, morrer. Ela não é doente. José é justo, ele tem que cumprir com a justiça. Então, diz a palavra, enquanto pensava. Olha que lindo, fala comigo, enquanto pensava. Diga comigo, enquanto rezava. Enquanto fazia uma novena. Vamos de novo, fala comigo, enquanto pensava. Respira comigo, fala assim, enquanto rezava. Meus irmãos, olha a importância da gente rezar, da gente pensar e da gente respirar. Quanta maluquice a gente fez, entrou. Quanta situação a gente piorou porque a gente não consegue respirar, pensar e rezar. Enquanto pensava, enquanto rezava, deu tempo do Gabriel que falou com Maria falar com José. E aí então ele vem de José, filho de Davi. Você é da descendência do Davi, José. E veja, gente, Davi foi riquíssimo, poderosíssimo, morou num palácio de cedro, tinha todos os exércitos e riquezas. A sua descendência foi acontecendo por séculos. Onde é que está a descendência de Davi agora? Em Nazaré, num fim de mundo, numa carpintaria. Mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Existem muitos homens e mulheres de Deus que estão escondidos em carpintarias, em Nazarés das Galileias e nos piquiri da vida. Mas Deus vê o coração. E meu irmão, minha irmã, olha para o padre. Deus está vendo o seu coração. E eu não sei se você se sente lá no fim do mundo, no fim da linha do emprego, eu não sei. Mas se você é com Deus, como José era com Deus, chega uma hora que Deus vem e pum, estala o dedo e levanta você, honra você, recompensa você. Deus está olhando quem está na carpintaria. E de um Davi rico, poderoso, glamuroso. Diz lá em Jerusalém, dizem que lá em Jerusalém tudo que é bonito e importante chama Davi. O hospital é Rei Davi, o hotel mais caro é Rei Davi, o nome da avenida, Davi, tudo é Davi. Davi, Davi, Davi. E aí o anjo relembra para ele, José, você é da descendência de Davi. Uma descendência que parece que morreu, porque pobre, numa carpintaria, Nazaré, um vilarejo. Mas foi ali que Deus foi, porque foi ali que José estava. Querido, querida, Deus vai onde você está. Não se iluda com os palácios, não se iluda com o brilho desse mundo. Deixe de ser besta, para de correr atrás dessas coisas, corra atrás de Deus. Porque quem está correndo atrás de Deus é alcançado por Deus. E aí você pega um Zé, um carpinteiro, numa carpintaria. Mas José é com Deus, Deus é com José. E ali então a descendência de Davi, que humanamente não tinha nem mais sombra daquilo. Cadê aquele palácio? Acabou. Cadê aquela glória da descendência da tribo de Davi? Acabou. Sobrevive em José. Deus não é fiel a coisas, Deus é fiel a pessoas. Deus quer ser fiel a você, seja fiel com Ele. E aí quando Jesus nasce hoje, a gente pode até cair na tentação de falar, né?
Nossa, do nada você apareceu, né? Mas do nada fulano, não sei o quê, né? Do nada. Do nada é o que você viu, tem tudo o que você não viu. E José foi levantado, José, filho de Davi. O que o anjo falou em primeiro lugar com José? Da origem, da essência. Fala para quem está do lado, você é filho de Deus, você é filho do céu. Antes de qualquer coisa, você é filho de Deus, você é filho do céu. Irmãos e irmãs, nossa vida não começou no nosso pai e na nossa mãe, nossa vida começou em Deus. Se você foi desejado ou não foi desejado para vir a esse mundo, se você foi acolhido com amor ou sobreviveu a uma tentativa de aborto, não sei, o fato é que os dois aqui no exemplo são iguais, porque tanto um quanto o outro, antes de ser amado ou rejeitado por barriga e por homem ou por mulher, foi amado, aceito e dito no céu, é de lá que você veio. Então renuncia hoje os teus traumas, renuncia hoje essa melancolia que te consome, renuncia hoje esse teu jeito infantil, medroso, chato e carente, renuncia hoje esse converseiro, que você não pode ver ninguém livre, que você vai lá dizer, nunca me abraçou, eu sei, essa é a tua vida, mas aí é o lugar do milagre de Deus. Por quê? Porque você, amado ou não amado, você foi amado primeiro, no céu. Nós somos amados no céu, meu irmão. José é filho de Davi, mais que carpinteiro, mais do que pobre, mais do que um homem numa situação difícil. Você é filho de Davi. Fala para quem está do seu lado, você é filho do céu, você é filho de Cristo. Entende isso, meu amado? Gente, até quando nós vamos sentar e mostrar para Deus quão difícil é fazer o que eu tenho para fazer? Isso não resolve a minha vida nem a sua, dizer para Deus o quão difícil é. O que resolve a nossa vida é saber, filho de Davi, filho do céu, filho de Deus. É isso aqui que muda a sua vida. Contar história triste não muda a sua vida. Se sentir um injustiçado não muda a sua vida. O que mudou a vida de quem você viu que mudou a vida foi um profundo entendimento. Eu sou filho de Deus, filho de Davi, ponto final. E a partir daqui a gente vai para a vida. E não a partir do minha mãe tentou me abortar. Sou filho de Deus. É a partir daqui que vai a vida. E não a partir do bispo gosta mais de um padre que do outro. Eu sou filho de Deus. É aqui que vai a vida. E não do se me dói aqui, dói lá, porque curou um, não curou o outro. Porque eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus, quem se permite acolher isso, ganha de Deus uma missão e um chamado. Primeiro, não tenhas medo. Medo é humano, mas Deus está falando. Vamos parar de ter medo, gente? Vamos parar de achar bonito ter medo? Vamos parar de se sentir especial porque tem medo? Se você é muito escravo do medo, você começa a viver algumas particularidades que só... Então você é a única que não dirige porque tem medo. Você é o único que não vai lá na frente, na faculdade, em 5 anos, apresentar um trabalho lá na frente, porque você tem medo. Você já foi convidado, chamado, porque você tem medo. E sabe o que começo a achar? Não é sempre, eu posso estar errado, olhando para o padre. Quem está andando, não sei porque está andando, é olhando para mim. Eu começo a achar que tem gente que gosta de se sentir especial no defeito que tem. Porque talvez você já entendeu que se você for lá na frente e apresentar um trabalho igual todo mundo apresenta, você deixou de ser especial, você ficou igual todo mundo. Porque às vezes eu começo a achar que se você tirar uma carteira de motorista igual todo mundo já tirou, você deixa de ser especial. Você deixa de ficar recebendo áudio, anjo de acampamento, batendo no teu portão. Fala para quem está do seu lado assim, volte a ser normal, volte a ser comum. Volta a ser gente como a gente. Fala para quem está do outro lado, assim, você dá muito trabalhinho, você é muito assim... Sabe, a coisinha tico, fala assim, eu estou para te jogar fora já. No fogo da geena, meu Deus. José, filho de Davi, meus amados, olhando aqui para o padre. José, filho de Davi, não tenhas medo. Medo do que, gente? De uma vocação, de um chamado. Não tenha medo de receber Maria por tua esposa. Você vai dar conta, filho, dela. Não tenha medo, José, filho de Davi, de Maria. Ninguém foi mais próximo dela, ninguém fez mais bem ela do que José.
Porque o que ela traz, Maria não vem sozinha, ela não é deusa, ela é eleita como nenhuma outra. Vem do céu. O que ela traz foi gerado pelo Espírito. E você vai ser o pai, e você vai conseguir ser pai dele. Você vai dar o nome, Jesus, Deus salva. E vai ensinar a ele, desde menininho, José, como ser a imagem, a presença de um Deus que salva. E não tenha medo, José, você vai conseguir fazer isso. Porque você é justo. Porque você é ordenado para o céu. Querido, querida, se nós formos ordenados para o céu, nós conseguimos fazer todas as coisas e qualquer coisa. A força de um homem, a força de uma mulher, é estar ordenado para o céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Será que essa palavra na boca de Jesus não saiu tão ungida, tão quente, tão verdadeira? Será que não foi o pai dele que ensinou para ele em casa? Filho, e quando uma pessoa busca em primeiro lugar o reino de Deus, ordenar a vida para Deus, tudo mais é dado. Ó a carpintaria do pai aqui, ó. Ó a casinha que a gente tem. Ó a mãe, ó a esposa que Deus me deu, ó você, ó nós. A gente fugiu para o Egito sem saber falar egípcio, sem plano de saúde, sem aposentadoria, sem seguro-desemprego, sem nada, só para o Egito, sem saber falar egípcio. Ó, voltamos, estamos vivos, gordo, roxunchudo. José buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Ele ordenou a sua vida para o céu. E tudo que José podia chamar de meu e minha, meu serrote, minha carpintaria, minha esposa, meu corpo, minha liberdade, estava ordenado para as causas, para as coisas do reino de Deus e do céu. São José não negou nada. São José não foi mesquinho com nada. Tudo que era meu e minha, Deus podia vir e pegar e pedir quanto quisesse. 10%, 100%, tudo. E São José provou que quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais é dado. E esse homem orante, esse homem temente, ouviu tudo isso num sonho, pelo anjo. Veja, meus queridos, Deus fala com quem quer ouvir. E se você quer ouvir, Deus vai falar com você. Ele fala, mas fala com quem quer ouvir. E aí na ladainha de São José, entre tantos títulos maravilhosos que ele tem, um deles é inclusive protetor da Santa Igreja. Terror! Terror dos demônios. O que manteve o demônio e a tentação ficar longe? Que faz o mundo ser menos atraente e o bem que temos que fazer ser menos pesado. E esse algo é o santo desejo de ordenar a vida para Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem vive assim, se você vive assim, se você retomar esse caminho, ordenar a sua vida para Deus, buscar em primeiro lugar ser amigo de Deus. Como é que eu me mantenho? Como é que eu me mantenho amigo de Deus nessa situação agora, hein? Qual atitude eu tomo agora que me mantenha amigo de Deus? Mas talvez eu perca dinheiro, mas eu não quero perder a amizade com Deus. Mas talvez eu perca um amigo, eu não quero perder a amizade com Deus. Mas talvez eu perca, mas eu não quero perder a Eucaristia. Mas talvez eu perca, eu não quero perder a graça. Veja, querido, esse santo desejo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ser amigo de Deus, esse desejo é que mantém o demônio longe de nós. Esse desejo é que mantém e que faz esse mundo ser menos atraente, menos sedutor. Esse desejo faz o bem que temos que fazer deixar de ser pesado.
Talvez muitos de nós hoje estamos sentindo o demônio muito perto, o mundo muito delicioso que a gente chega a estar salivando, e o bem que a gente tem que fazer, como pai e esposo, como mãe e esposa, como filho, como jovem de Deus, como sacerdote. Nossa, que bem difícil, cansado, droga, escrava velha aqui, lá vai eu de nada. Tudo eu. O demônio longe, o mundo menos atraente e um bem que não é pesado de fazer. O que faz isso por nós? Um santo desejo de obedecer a Deus nas ocasiõezinhas, nas ocasiõezonas, nas obrinhas e nas obronas. Isso nos abençoa, isso nos exorciza. É por isso que ele é o terror dos demônios. Por que o demônio pode com um homem que ordenou a vida para Deus? Não pode nada. E assim pode ser conosco, queridos. E aí então você ouviu tão bonito, não é? Nós ouvimos. José acordou, o sonho acabou. Acredite se quiser, essa homilia acabou. Acabou agora, acabou. Obrigado pelo seu ar. Quero rezar pelas suas intenções. Só você, isso quer almoçar, isso quer ir embora, isso quer abrir loja. O sonho acabou, essa homilia acabou, o grupo de oração acabou, o acampamento acabou. A música do Frei Gilson acabou. Falar. E então José fez, conforme o anjo do Senhor falou, inspirou. E quando a gente faz, irmãos, conforme, o sobrenatural começa a acontecer na nossa vida. E a nossa oração hoje, nesse dia de São José, é que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus, amém? E obedecer, amém? Nossa oração também é que ao longo desse dia, os que vão poder participar de tudo que vamos ter aqui como evangelização, de manhã, de tarde, de noite, nos ajude a ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus. Nossa oração também é que amanhã, naquela primeira missa que vamos rezar dentro da igreja de São José, que essa nova igreja de São José seja um lugar onde se escuta a voz de Deus, amém? E onde possamos encontrar força para obedecer a voz de Deus, aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos provoca. Mas hoje a gente também quer rezar que essas capelinhas de São José, que têm andado nas nossas casas, nos comércios, que a visita dela também seja uma oportunidade de se ouvir a voz de Deus e com a presença dele, São José, se encontrar força para fazer a vontade de Deus. E eu gostaria que não ficasse silenciada, né? Uma palavra de Santa Teresa d'Ávila sobre São José. Ela teve uma doença que durou bastante tempinho na vida dela e foi inexplicável. E essa doença, primeiro ela foi tida por morta, iam enterrar Santa Teresa e ela despertou. Mas quando ela despertou, ela não conseguia mais andar, ela ficou paralítica, paralisada mesmo. Depois de muito tempo ela só conseguia engatinhar. Isso durou mais de ano na vida dela. Aí então ela diz assim: tomei então por advogado e senhor ao glorioso São José e muito me encomendei a ele. Claramente vi que desta necessidade, como de outras maiores referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor me salvou com maior lucro do que até mesmo eu sabia pedir. Então ela está testemunhando aqui a cura da paralisia e de situações onde ela quase perdeu a honra e a alma. Ela está falando do pecado, porque tem coisa pior que a doença física, é o pecado. Então ela está dizendo: eu vi que esse Pai, São José, me salvava até mais do que eu sabia pedir. Eu nem rezava tão direito assim para ele, ele era bom comigo. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter. Coisa admirável são os grandes favores que Deus me tem feito por intermédio de São José, e os perigos dos quais ele me tem livrado, tanto do corpo como da alma. A outros santos, o Senhor Deus parece ter dado graça para socorrer nessa ou naquela necessidade. Ao glorioso São José, tenho eu a experiência de que socorre em todas.
O Senhor quer dar a entender com isto, que assim como lhe foi submisso na terra, onde São José, na qualidade de pai adotivo, o podia mandar, assim no céu atende a todos os seus pedidos. Por experiência, o mesmo viram outras pessoas a quem eu aconselhava a ser muito devota dele. Hoje, há muitas pessoas que lhe são devotas e experimentam cada dia esta verdade que digo. A todos, diz Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, a todos quisera eu persuadir e convencer que fossem devotíssimos desse glorioso santo, pela grande experiência que tenho de quantos bens alcança ele junto a Deus. Não conheço pessoa que de verdade lhe seja devota e lhe renda particulares obséquios e favores, que não faça essa pessoa, São José, não faça progredir na virtude. As almas que se encomendam ao seu patrocínio são muito ajudadas por ele. De alguns anos para cá, no dia de sua festa, sempre lhe faço um favor, um presente especial, e nunca deixei de ser atendida. E se o pedido nem é muito conforme à glória de Deus, São José endireita o meu pedido para o maior bem meu e para a glória de Deus. Olha que lindo. Já dito São José, qual presente você vai dar a São José? Olha o que a santa está dizendo. Todo ano, no dia de São José, eu faço a ele um presente, uma oferta. O que você vai fazer por São José esse ano? Vamos dar um presente na nossa vida espiritual. Rezar o tercinho de São José todos os dias, por um ano? Pode ser um. Qual presente espiritual você quer dar a São José? Participar da missa além do domingo, toda semana. Uma missa, duas, não sei como é a sua vida, além da missa do domingo. Um presente espiritual para São José. Se confessar uma vez por mês. Você já está conversando aí dentro do seu coração com São José? Eu estou conversando aqui dentro do meu. O que você está conversando com São José? Vamos dar um presente também na nossa vida material. Qual presente nós vamos dar a São José esse ano? Ainda tem cartela para vender? Ainda tem ofertas que só a fé motiva ou explica que podem ser feitas? O que podemos fazer de presente a São José na nossa vida material? E um presente a São José passando pela vida do irmão, do próximo. Se comprometer a parar de fugir da sogra que ficou idosa e dizer, não, ela pode passar tantos dias em casa, sempre que precisar, deixa ela comigo. Coisas que passam pelo próximo. Não, eu assumo uma catequese, eu faço alguma coisa, me chama, eu vou. Um presente a São José que passa pelo próximo, pela igreja. Durante esse ano eu não vou dizer não para nada, nada. Esse ano é só assim, custe o que custar. Um presente a São José. E aí continua a santa. Só peço por amor de Deus que o experimente quem não crer no que eu digo. Há um ano atrás, os nossos irmãos Álvaro e Daniel estavam aqui conosco. E eles partilharam a questão, do filho que tem autismo, da menininha que tinha problema. E ele ficou um ano sem comer carne vermelha, de São José a São José. E aí quando ele chegou aqui o ano passado, estava fechando a conta de um ano, E eles partilharam as graças. E esse testemunho motivou tantos corações. Às vezes a gente escuta as coisas. Olha o que diz a santa. Olha, quem duvida que faça a experiência. Tem coisa que você precisa fazer a experiência. E quem duvida do que fala, que faça a experiência. Irmãos, eu nem sei se está por aqui ou se vai estar aqui nesse final de semana, porque disseram que vinha. Mas eram para nós termos passando aqui nesses 5 dias. Nesses 2 dias, 5 crianças que tinham um autismo grave, pouco grave, mas um autismo muito visível. E que foram curadas do autismo pela oração dos pais, das mães, que se dedicaram a São José por um ano. Gente, autismo, fala sério. Mulheres que conseguiram convencer o xereque a casar na igreja. Eu não sei quantos vão ter amanhã na missa, nós vamos consagrar as crianças. Que me disseram que vinham, são 6 meninos, José qualquer coisa, de mulher que não tinha mais a trompa, de casais que não podiam engravidar, porque se dedicaram a São José. E quantos estão aqui, vão estar aqui, finalmente sua vida financeira se resolveu, finalmente casou na igreja, finalmente o caroço sumiu, a diabetes, a pressão alta, finalmente voltou a rezar, a se confessar. Quantos testemunhos?
E aí a santa está dizendo, e a gente poderia dizer, bom, se você não quer acreditar, eu só desejo que você experimente, né? Diz a santa. Verá por experiência a grande vantagem que é encomendar-se a esse excelso patriarca e ter por ele amor. Em particular, as pessoas que querem ter vida de oração deviam ser muito a ele afeiçoadas. Não sei verdadeiramente como se pode pensar em Maria, rainha dos anjos, no tempo em que tanto se angustiou com o menino Jesus, sem dar graças a São José por todo o bem que ele fez. Quem não encontrar mestre que o ensine a rezar, tome esse glorioso santo por mestre e não errará o caminho. E São José, então, ela termina dizendo, me mostrou quem ele era. Ela voltou a andar, ela deixou de ser paralítica, fez com que eu me levantasse, andasse e não mais estivesse paralítica. E ainda que tenham a muitos santos como advogados, tenham particularmente a São José, que muito alcança de Deus. E São José me mostrou quem ele era, me fez levantar, andar e nunca mais fui paralítica. Vamos ficar em pé. Ergue seus braços aqui na direção da imagem de São José. São José, nós queremos rezar como Santa Teresa. Nós queremos vos invocar agora. E São José mostrou quem ele era. Fez com que eu me levantasse, andasse e não mais estivesse paralítica. Vai proclamando isso. São José, me faz levantar, andar e não mais ser alcoólatra. Levantar, andar e não mais ser drogado. São José, reze por alguém agora, diga o nome dele, diga, faz com que ele se levante, ande e não mais seja alcoólatra. Reze por você, reze por pessoas. São José, que eu possa me levantar, andar e não mais ser depressivo. Me levantar, andar e não mais ser pornográfico, adúltero. Me levantar, andar e não mais ser mesquinho, idólatra do dinheiro. Me levantar, andar e não mais ser tímido, travado para a vida, preguiçoso. Me levantar, andar, São José, e não mais ser uma pessoa carente que mendiga afeto, amor. Me levantar, andar, São José, e não mais ser uma pessoa cheia de dores no corpo, na alma. Você que tem doenças que nem o médico sabe explicar que doença é essa. Você que talvez tenha um espírito de falsa enfermidade. São José, contigo, com a tua intercessão, em nome de Jesus, nós renunciamos agora às falsas enfermidades, dores que não estão nem no nosso corpo, vêm da nossa mente, da nossa alma. Glorioso São José, mostra quem tu és, terror dos demônios, padroeiro da igreja, auxílio dos enfermos, padroeiro de uma boa morte, pai e esposo. São José, nessa Santa Missa, São José, nesse santo dia, onde a igreja no mundo te venera, a vós recorre, como advogado, como mediador. Nós queremos poder dizer isso a partir de hoje. E São José mostrou quem ele era. Fez com que eu me levantasse, andasse e não mais fosse endividado, quebrado, desempregado. E São José mostrou quem ele era, fez com que me levantasse, andasse e não mais fosse uma pessoa que vivesse de aluguel ou sem ter um carro para andar. E São José mostrou quem ele era, fez com que me levantasse, andasse e não mais fui uma pessoa que vive em pecado, porque ele mostrou quem ele é. Me fez levantar, andar e não mais fui uma pessoa que perdia a missa por qualquer coisa, se magoava por qualquer coisa. Mostra quem tu és, São José. Mostra quem tu és, São José. E São José hoje vai ser invocado no livrinho da nossa novena, que hoje a gente reza também o 9º dia. Padroeiro dos moribundos, padroeiro da boa morte. Pega aí o seu livrinho, nós queremos rezar, São José, por todos aqueles que estão agonizando, talvez, todos aqueles, São José, que precisam partir para Jesus, fazer a Páscoa. Rezemos, irmãos, entregando também pessoas que precisam, merecem morrer, ir para Deus, que já terminaram o seu caminho aqui, mas talvez, São José, estão presas na enfermidade, presas às vezes até espiritualmente em culpas, em apegos. Que hoje, São José, seja um dia de uma santa morte para muitas pessoas.
E para nós também um dia, São José, a graça de uma santa morte, terminar bem, terminar com Jesus. Rezemos juntos. Ditoso São José, que morrendo nos braços de Jesus e Maria, partistes deste mundo, ornado de virtudes e enriquecido de méritos, assisti-me na hora suprema e decisiva da minha vida, contra os ataques do poder infernal. Obtende-me a graça de morrer, confortado com os santos sacramentos necessários para a minha salvação. Tende compaixão de todos os agonizantes, alcançando-lhes a graça da salvação. Por intermédio de Maria, vossa Santíssima Esposa. Amém. Rogai por nós, São José, padroeiro dos moribundos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Juntos, ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E muitos de nós colocamos num cestinho que tinha lá na entrada os nossos pedidos de oração, os pedidos da novena. Quero convidar você a estender as mãos na direção desse cestinho. Nós vamos cantar. Essa canção é uma súplica, mas também é uma intercessão. E você vai deixar esse cestinho vir andando aqui. Nós vamos colocá-lo aos pés de São José. Se você não escreveu nada, estende a sua mão. O que você quer colocar lá dentro? Nós vamos colocar tudo isso aos pés de São José. Aflições, tribulações. São José vai acolhendo esses pedidos e vai ouvindo o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa intercessão. Você que está em casa nos acompanhando, olhando para esse cestinho agora, coloque o seu pedido a São José. Coloque o seu clamor, sua súplica, sua oração, sua intenção, aflições e tribulações. Cantemos a São José. Cantemos a oração de São José. Oh, meu glorioso São José, as vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor, E esse cestinho vem andando, e tudo isso aos pés de São José. Ó meu glorioso São José, oh meu glorioso São José, Nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José, valei-me São José, valei-me São José, tornai possíveis as coisas. Cantemos com fé, queridos, e talvez hoje, mais do que nos outros dias, porque hoje é dia dele. São José, Tornai possíveis as coisas impossíveis. valei-me, São José. E com as suas mãos estendidas, vamos orando, São José. Nós oramos agora e pedimos tua intercessão sobre todos esses pedidos e sobre as aflições. Filho e filha, aflição, aflição, o que essa palavra te diz? A aflição, qual memória essa palavra te traz? Qual luta você reconhece na palavra aflição? São José, olhai aflições de mãe, de pai que estão aí nesse cestinho. Olhai aflição, aflições de famílias.
Olhai as aflições da alma de tantas pessoas, São José. Tribulação. Tribulação, o que essa palavra te diz, querido? Qual é a tribulação da sua vida? Coloque aí dentro suas tribulações. Tribulação na vida financeira, tribulação com filhos, tribulação no ambiente de trabalho, tribulação no casamento, tribulação dentro de você. A tua vida afetiva é uma tribulação, tua vida sexual é uma tribulação, tua vida financeira é uma tribulação. Sua mente, o seu coração, pessoas que vivem atribuladas, o teu nervosismo, a tua ira é a tua tribulação, teu desespero é a tua tribulação. Tribulações, confusões, tribulações com causas na justiça, aposentadorias, documentos, assinaturas. Tribulação, a pessoa do seu pai, da sua mãe se tornou uma tribulação para você. Talvez os vícios, os pecados, o abandono. Jovens e adolescentes que vivem uma vida atribulada, porque na verdade você está vivendo e fazendo tudo que a sua mãe fazia, seu pai fazia. A tribulação de às vezes nascer num lar tocado, ferido pelo álcool, pelo jogo, pelo adultério. Talvez a tua tribulação é a tua falta de perdão, é o teu ressentimento, teu remorso. O que significa para você a palavra impossível? Tornar possíveis, São José, as coisas impossíveis. O que é impossível hoje? Qual é a dor que é impossível? Eu quero rezar, São José, pelo impossível na vida do Lucas Vissossi. O Senhor fez Santa Teresa andar, ela era paralítica também. Alguém pode dizer amém para essa minha prece? Eu quero rezar por ele. É Richard Charles, o Charles que está aqui com a esposa. E o Charles tem um diagnóstico do Parkinson. E a esposa diz que está avançando, né, filho? Põe a mão na cabeça dele, querida. Senhor, nós rezamos pelo Charles. O Charles tem um impossível na vida dele, Jesus. E esse impossível para a medicina está crescendo, está avançando. Tem misericórdia. São José, mostra quem tu és, e que o Charles possa se levantar, andar, e nunca mais ser um homem que depende dos outros, que não consegue suas próprias coisas. São José, eu quero rezar pela esposa do Charles, que ela também possa dizer, e São José mostrou quem ele era: eu me levantei, nunca mais fui paralisado, e nunca mais senti o medo, o cansaço, ansiedade, talvez até o desespero. Manifesta, Senhor, teus impossíveis. Se tem aí alguém do seu lado que você sabe que tem um impossível, está numa luta às vezes grande, talvez do seu ladinho, um tratamento, uma doença, põe a mão nessa pessoa e fala: São José, eu rezo por ele agora, eu rezo por ela. Não é para todos isso, mas vários aqui. Às vezes você está do lado de alguém que você conhece, sabe a luta, sabe o que tem passado, sabe o que tem vivido. Toca nessa pessoa que está do seu lado, põe a mão na cabeça dele ou dela e diga: São José, mostra quem tu és, e que ele nunca mais, que ele se levante, que ele ande, e ele nunca mais fique longe de ti, Senhor. Rezemos, irmãos, uns pelos outros. E nós vamos levar esses pedidos lá aos pés de São José, os nossos pesos, mas também, queridos, os nossos sonhos. Na vida de alguns de nós, o impossível é uma doença, é algo que estamos vivendo. Mas na vida de muitos de nós, o impossível é um sonho. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Hoje cedinho, gente, eu li um testemunho, entrou no meu coração assim. Já tem alguns meses eu não tinha visto. De uma missa dessa, dia 19, uma pessoa em casa falou assim: padre, eu tenho 56 anos. É para quase 3 anos que eu estou desempregada, não é fácil arrumar emprego. E cancelaram o meu Bolsa Família e nada. Mas eu pedi com muita fé a São José e participei em casa de uma missa. Acompanhei, rezei.
E naquele momento das pressas eu pedi. A gente passando muita dificuldade. Quando foi de tarde, me deu uma vontade de olhar de novo aplicativo, essas coisas, né? E o meu Bolsa Família tinha sido liberado. Ela colocou assim: padre, como eu amo, como eu sou grata a São José. São José, pai dos pobres. Mas São José também pai dos sonhadores. Você tem um sonho, uma casa, uma faculdade, engravidar. Você tem um sonho, servir a Deus. O que você sonha para os seus filhos? E olha que lindo Santa Teresa disse. Às vezes a gente pede, o nosso pedido ele é meio vaidoso, meio egoísta. São José, ele conserta o pedido. Mas o que você sonha para a tua filha? Para o teu filho? Você sonha que ele termine bem? Ou você só sonha que ele case com um homem rico? O que você sonha para a tua filha? O que você sonha para o teu filho? Põe o sonho que você tem para o teu filho, para a tua filha. Você que sonha em ter um marido que vai ser homem de Deus, servo de Deus. E eu não estou falando só para solteiras não, estou falando para as casadas também. O sonho de ter uma mulher, uma esposa, serva de Deus. Eu ontem passei um susto, que é um sonho. Eu fui ali na igreja, Padre Murilo. Aí tem o presbitério, aí tem aquela segunda rampa. Eu olhei e falei, isso está pequeno. Será que foi feito no tamanho? Bati o olho, falei, Renato, vem cá, traz uma trena. Falei, Renato, não tem 2 metros aqui. Ele falou, padre, vamos medir, é para ter, tá no projeto, tem que ter. Falei, rapaz, não tem. Medimos, tinha 2 e 2. Sabe por quê? Então tem o presbitério da igreja, né? O altar. Aí tem mais um degrau e uma camada de 2 metros. Eu tenho um sonho, eu não sei se eu vou estar para ver. Mas eu tenho um sonho, se eu não tiver para ver, eu vou saber. Quando a gente fez esse presbitério, a gente pediu para o arquiteto fazer o altar e o degrau, pelo menos uma plataforma de 2 metros. Que é para caber um diácono deitado para virar padre. Eu tenho um sonho de que nessa igreja alguém se torne padre aqui. Graças a Deus está com 2 metros. Vai caber. Você tem um sonho, meu irmão? Um sonho em relação ao reino de Deus, um sonho em relação à sua comunidade, um sonho em relação ao serviço que você presta à igreja, não sei qual é. Você tem um sonho? Coloquemos aqui os nossos sonhos e vamos cantando esse refrão e levando tudo isso aos pés de São José, para a gente rezar a ladainha, para a gente bater na porta do céu. Valei, valei-me São José. São José, não é possível as coisas impossíveis. Valei-me, São José, não é possível as coisas impossíveis. E aqueles que conseguem, se é possível ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Se você não consegue, fique em pé. Quem está em casa também, reze conosco. A gente vai rezar agora a ladainha de São José, em todos esses pedidos. E nessa ladainha, irmãos e irmãs, rezemos por todas as preces que foram feitas diante dessas capelinhas de São José, todas as pessoas que acolheram São José. São José, nessa ladainha nós rezamos e intercedemos por todos os pedidos que foram depositados aos vossos pés na visita das capelinhas desse mês. E pedimos, São José, que nesse próximo mês, diante de vós, os corações recebam ânimo, força e graça. Rezemos, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho da paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa. E fez o príncipe de todos os seus bens. Agora nós já vamos rezar a oração que está lá no final, a oração final. Com esperança, encerrando a novena. Lá no meio dessa oração tem um lugar onde a gente pode colocar o motivo pelo qual a gente fez a novena. Então vamos rezar com fé. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros, o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca, com filial confiança, e alcançai-me as graças que eu vos peço nesta novena. Erga sua mão direita, as graças que eu vos peço nessa novena. Então apresenta a intenção da novena desses dias. E todos nós também rezamos São José nesses dias por essa festa amanhã, hoje e amanhã, por esse show de prêmios, pela nossa necessidade financeira, São José, por aquilo que nos falta em vista da tua casa que está sendo construída, em vista da casa de Maria, que precisa de tantos investimentos. E rezemos juntos. São José, eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor,
Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Pelas nossas intenções particulares, digamos: ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Em nome daqueles e por aqueles pelos quais rezamos hoje e nessa novena, ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Em favor desta paróquia, dessa comunidade, digamos: ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida.